Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2019. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Estudantes, professores, movimentos sociais e sindicais voltaram às ruas nesta quinta-feira para dizer: nossa luta não para. Trata-se da greve geral pela educação realizada hoje em diversas cidades brasileiras. A mobilização é para impedir que o governo Bolsonaro promova mais cortes no orçamento da pasta e que desista do projeto Futurice. Acompanhe na reportagem de Jomiag. Hoje é uma continuação que dialoga muito com o sentimento dos estudantes que começa desde o primeiro semestre, né? Na verdade, acho que é um sentimento que começa desde quando o governo Bolsonaro é eleito, já posicionando que a universidade ela precisa ser só para uma elite intelectual, então tornando cada vez mais difícil o acesso, a permanência dentro da universidade. E esse ato hoje é em defesa da educação, em defesa da ciência, para que seja devolvido o dinheiro da educação, para a gente conseguir manter a nossa universidade ativa e viva. No Brasil tem um dos menores investimentos por aluno, na média da OCDE, que é um dos dados que foi levantado e apresentado recentemente, que comprova que o Brasil investe pouco em educação básica. O governo Bolsonaro diz que era um dos países que investiam mais. Mais uma mentira deste governo. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Nossas escolas estão completamente sucateadas e o que a gente precisa é de mais investimento. Se eles puderem acabar com o modelo de escola pública, gratuita, de qualidade, eles vão acabar. Até agora, nós não conseguimos reconhecer uma política de educação do governo Bolsonaro. Não foi possível, porque não fica muito claro o que exatamente se quer, né? Quando se faz um contingenciamento, por exemplo, vamos fazer um contingenciamento para aplicar as verbas do ensino básico. Mas há informações de contingenciamento também no ensino básico, então parece que é um contingenciamento geral. Agora ele vem com essa alternativa, que é o programa Futurice, que é um programa que tem como objetivo final privatizar a universidade. Então o objetivo desse governo, o plano de ensino desse governo, é sucatear as universidades públicas para futuramente ou cobrar mensalidade ou privatizar elas. Nós sabemos que uma educação pública gratuita e de qualidade é sim emancipar o povo brasileiro. Principalmente eu, periférica do bairro de Perus, sempre estudei em escola pública, escola estadual e sei qual é o ponto principal da sua precarização. E estar hoje aqui é principalmente lutar para esse futuro, para que tenha essa melhoria. Neste momento, o repórter Jomiag acompanha o ato em defesa da educação pública em São Paulo. Boa noite, Jô. O ato já saiu do MASP. Onde que vocês estão neste momento? Boa noite, Ana Flávia. A gente já saiu do MASP, a gente ainda está na Avenida Paulista, na altura da Rua Augusta. Vamos descer até a Praça da República, onde fica a Secretaria Estadual da Educação. O ato ele foi convocado por estudantes, por professores, por movimentos sociais e sindicais também, para protestar contra os cortes de verbas que está acontecendo na educação, tanto em nível das universidades, até como em nível da educação fundamental. A gente está aqui com o professor Fábio Moraes, que é vice-presidente da POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública. Fábio, o que está acontecendo com a educação no Brasil? Olha, há um ataque, infelizmente, né, desde que esse governo assumiu, aliás, desde que nós tivemos um golpe no Brasil, a educação foi colocada como adversária. E aí, há um projeto de desmonte da educação pública, do ensino superior até a creche. Então, cabe ao movimento social, à sociedade, ao movimento sindical, à educação, que é o caso da APUEF, o Sindicato dos Professores, presidido pela nossa professora Bebel, hoje deputada estadual também, e aos estudantes defender a educação pública, a mãe e ao pai. Há um ataque à educação para que os filhos e as filhas da classe trabalhadora não tenham acesso, sobretudo, a uma escola de qualidade e a uma universidade pública. Nós queremos ao contrário. Nós queremos uma escola pública, gratuita, laica, né, e uma escola de qualidade social referenciada, e que o filho do trabalhador e da trabalhadora, do setor público e do setor privado, tenha acesso à universidade. Certo? Que o filho do mecânico, do pedreiro,
que o filho do servidor público, que o filho, né, do metalúrgico, que o filho do bancário tenha acesso à USP, tenha acesso à Unifesp, tenha acesso à Unicamp e a todas as federais que foram criadas no nosso país, e com qualidade. Professor, qual que é a estratégia do governo? O que ele está querendo reduzindo a verba da educação? A estratégia do governo é clara. Primeiro, a vergonha de ter retirado o dinheiro da educação para utilizar como instrumento de aprovar a reforma da Previdência. Ou seja, tirou dinheiro da educação. Tirou dinheiro da saúde também. Eles dizem que contingenciaram. Não. Tiraram o dinheiro para desmontar e tem um objetivo muito claro, que é privatizar a educação pública. Por isso, desmontar o ensino médio, por isso desmontar a universidade pública, por isso desmontar o ensino fundamental. É um projeto que ele já tem há algum tempo e que hoje, ainda bem, o movimento social, sindical, entidades, ONGs, segmentos e setores estão unidos para defender esta escola, para defender estrutura, para defender os estudantes, para defender qualidade e para defender, né, que a nossa escola pública receba bem, forme bem para a vida, para a universidade e para a felicidade. Obrigado, Fábio. A gente então falou com o professor Fábio Moraes, que é vice-presidente da POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Estado de São Paulo. Ana Flávia, com vocês aí. Obrigada, Jô. Obrigada ao professor pela participação. E em Maceió, estudantes e trabalhadores realizaram mais um ato contra os cortes de verbas destinadas à educação. A mobilização se concentrou na Praça Centenário e seguiu em direção ao centro da capital alagoana. Acompanhe na reportagem de Gildeon Santos, da TV Comunitária de Maceió. Educação não é mercadoria, a nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. Mais uma vez, o povo brasileiro, o povo alagoano, voltam às ruas em defesa da educação contra todos os cortes. Nós temos 3 pautas centrais. A primeira em defesa da educação pública, a segunda em defesa da Previdência Pública e a terceira contrária ao projeto que o governo apresentou de Futuros, que é um projeto que, em nossa avaliação, modifica o perfil público da universidade pública, privatizando o espaço público em favor de interesses externos. Esse ato foi convocado nacionalmente pelas entidades da educação, tanto representantes dos trabalhadores quanto dos estudantes, e o intuito principal é denunciar os ataques do governo federal contra a educação pública. Esse governo não representa a juventude e não tem compromisso nenhum com os estudantes, com a educação, nem com o nosso país. Por isso que os estudantes, a União Nacional dos Estudantes, o Diretório Central dos Estudantes, que é um dos Palmares, se coloca nessa linha de frente para defender a educação, defender a universidade, defender a soberania, defender o país, porque quem defende o país e quem protege o país é o povo brasileiro e não esse governo. A universidade pública é o lugar de promoção de pesquisa no país, é o lugar de produção de inovação, é o lugar de produção de reflexão crítica a partir da pesquisa. Corte na pesquisa no país significa corte no desenvolvimento social e econômico do país. Estudantes e professores também protestaram no Rio de Janeiro contra os cortes na educação. O ato foi na Igreja da Candelária, no centro da cidade. Esse ato faz parte da Greve Nacional da Educação, que começou desde ontem e continuou no dia de hoje, onde os estudantes, os professores foram às ruas para falar com a população, mostrar o papel da universidade, mostrar do que a universidade está sendo prejudicada com esses cortes e da importância do ensino, da pesquisa, da extensão para o povo brasileiro. Ainda tem muita luta a ser feita para derrotar o Futurice, para recuperar as verbas da educação, para garantir um orçamento para a universidade do ano que vem, para que as contas da nossa educação não entrem em colapso. No início da semana, Bolsonaro e o ministro da Educação reaveram parte, por exemplo, do dinheiro que foi cortado em maio desse ano para a educação no nosso país. Só que nada mais do que isso
faz parte de uma grande cortina de fumaça para também tentar diminuir as nossas mobilizações. Nós queremos que o dinheiro da educação, o investimento da educação, ele seja investido por completo, que todos os cortes sejam revertidos por inteiro. Então é muito necessário que essa mobilização que está sendo feita agora no dia de hoje, que está fazendo parte das 48 horas da greve geral na educação e nas universidades, que a gente possa dar esse recado para a população. As nossas universidades, as nossas escolas não podem ter sem investimento retirado. E que a gente possa dar um recado bem grande hoje aqui no Rio de Janeiro e que a gente possa continuar aumentando as nossas mobilizações para enfrentar esse governo e dizer que a nossa educação não vai ser atacada e que as nossas universidades vão resistir contra o governo Bolsonaro e contra o Wendel. Em Brasília, professores e funcionários da UNB interagiram com a população em ato público na rodoviária do Plano Piloto. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. Neste segundo dia de greve nacional pela educação, a UNB realizou um ato aqui em Brasília, interagindo com a população e falando sobre a importância da retomada de investimentos para o setor. A gente está aqui nesse dia 3 de outubro, convocando os trabalhadores e as trabalhadoras para virem conhecer a Universidade de Brasília, para reforçar a importância da universidade pública e da universidade democrática, da universidade para todos. É isso que a gente está aqui. Estamos passando por muitas dificuldades na Universidade de Brasília, que tivemos uma redução de 30% no orçamento. Pararam de ser pagos muitas despesas importantes para o funcionamento da universidade, como segurança, restaurante universitário, uma série de medidas tiveram que ser adotadas para poder continuar com a UNB e encerrar o semestre. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Não saia daí. Olá, pessoal, uma excelente noite de quinta-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais. E vamos aos comentários. Eu começo lendo do Odair dos Reis. Querem tirar a educação do povo só para o povo ser sempre servo deles e nunca um concorrente. O Francisco Chaves Trigueiro. Defender a educação é garantir o presente e o futuro do país. A Lívia Mara Malaquias. Quando a senzala entra na Universidade Federal, a Casa Grande pira. Por isso, esse monstro que está no Ministério da Educação fez este Futurice. Educação é um direito de todos, temos que lutar. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. No Rio de Janeiro, manifestantes se concentraram no final da tarde para iniciar uma caminhada em direção à sede da Petrobras, que completa 66 anos hoje. A repórter Viviane Nascimento acompanhou o início da manifestação. Aqui no Rio de Janeiro, uma das principais bandeiras levantadas no ato Luto pelo Brasil é um posicionamento firme contra as privatizações das empresas estatais e públicas. Por isso mesmo, uma concentração do ato começou em frente à Eletrobras, uma das empresas que está na lista para a privatização, e vai seguir em direção à sede da Petrobras, que também passa por um momento de desmonte de sua estrutura pelo governo federal. Eu estou aqui com o Nailor Gato, que é do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Nailor, boa tarde. Que momento é esse que passa os trabalhadores das empresas estatais no Brasil? Nesse contexto, nós estamos participando desse ato aqui em defesa da soberania nacional, com todas as categorias, os trabalhadores petroleiros, dos Correios, da Casa da Moeda, os eletricitários, dos bancos e nós eletricitários. Nós estamos numa luta muito forte contra a privatização do sistema Eletrobras.
Se nós conseguirmos transformar essa energia militante para transformar em luta de massa, em ato de rua, não tem governo Bolsonaro que resista a essa luta popular. Nós, eletricitários, nós temos agenda já de ato em várias capitais do país para derrotar e não deixar que esse patrimônio do povo brasileiro seja entregue ao capital financeiro especulativo. É um direito do trabalhador, é um direito da população ter energia e gás, com a Petrobras sendo mantida pública. É essa a nossa luta, e essa luta que não vamos resistir e fazer com toda a intensidade até derrotar esse governo entreguista. Estamos também com a Náustria Albuquerque, que é petroleira. Náustria, hoje que a Petrobras comemora 66 anos. Que aniversário é esse que a gente está passando? Pois é, infelizmente, nesses 66 anos da Petrobras, nós não temos muito o que comemorar. Petrobras vive um momento de destruição, um momento de desmonte, de ataque aos nossos direitos enquanto trabalhadores petroleiros. Porque o que está havendo na realidade é uma entrega, é uma quebra da soberania brasileira. A Petrobras hoje ela explora, ela extrai o petróleo bruto. As nossas refinarias estão funcionando abaixo da sua capacidade, porque esse petróleo cru que é extraído, ele está sendo mandado lá para fora, para ser refinado lá fora, e depois a gente importa a preço de ouro. Com isso, aumenta o desemprego aqui no Brasil, a BR Distribuidora já foi privatizada, tudo isso afeta o nosso país, afeta os nossos empregos, afeta os nossos direitos. Portanto, nós vamos resistir, nós vamos lutar, porque a Petrobras e o pré-sal tem que ser do povo brasileiro. Então, muita luta teremos pela frente. Quem sabe, nos outros aniversários da Petrobras, a gente tenha realmente o que comemorar, resgatando o poder dela de gerar emprego e de resgatar a nossa soberania. Parlamentares da oposição querem a suspensão da campanha publicitária do governo Bolsonaro sobre o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Na representação protocolada hoje no Tribunal de Contas da União, eles alegam que o gasto para a campanha é absurdo e a proposta contém ilegalidades que precisam ser corrigidas. A reportagem é de Welson Kalinowski. O deputado Paulo Teixeira, o deputado Marcelo Freixo, o senador Randolfo Rodrigues, juntamente conosco, o nosso mandato, nós juntos apresentamos ao Tribunal de Contas da União uma representação pedindo a suspensão de uma campanha publicitária que o governo anunciou nessa manhã no Palácio do Planalto, a pedido de Sérgio Moro. Uma campanha a título de divulgar as propostas do pacote anticrime. É um desrespeito ao Congresso Nacional, que está debatendo a matéria há meses, inclusive identificou uma série de inconsistências da proposta, ilegalidades da proposta. Portanto, é um desrespeito à separação entre os poderes, porque eles querem nos constranger. É um desrespeito ao orçamento público, porque não há dotação de publicidade que permitisse esse tipo de ação. Só há dotação para publicidade e utilidade pública, no que não se enquadra essa ação do governo. E nós não vamos aceitar esse constrangimento. Por isso, pedimos ao TCU a suspensão da campanha em respeito ao povo brasileiro. Nós estamos aperfeiçoando a legislação penal, processual penal, para combater fortemente o crime violento contra a sociedade. Mas nós não podemos legalizar as ilegalidades que Sérgio Moro praticou como juiz no Paraná, que ele queria legalizá-las aqui nesse pacote pró-crime, porque vai aumentar o crime. Se nós adotássemos o pacote Sérgio Moro, nós íamos aumentar o crime. O que nós queremos é combater o crime e por isso estamos corrigindo tudo que ele fez de errado. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje 5 mandados de prisão em um desdobramento das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março do ano passado. Um dos mandados é contra o policial reformado Rony Lessa, acusado de participar dos homicídios. Os outros alvos são a mulher de Rony, Elaine Lessa, o cunhado dele, Bruno Figueiredo, Márcio Montavano e Josinaldo Freitas. Eles são acusados de obstrução de justiça, porte de arma e associação criminosa.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados em 14 de março de 2018. Desde então, muitas informações desencontradas, promessas de solucionar o caso e muitas respostas em aberto. Rony Lessa, acusado de ter atirado em Marielle, está preso, assim como Elcio Queiroz, que dirigiu o carro no momento do crime. Hoje, a mulher de Rony Lessa, Elaine Lessa, e o seu irmão Bruno Figueiredo foram presos acusados de ajudar a descartar a arma do crime. Márcio Montavani e Josinaldo Freitas também foram presos sob a mesma acusação. Em nota, a Anistia Internacional declara que esse é um passo importante na investigação, mas que a sociedade brasileira e a comunidade global cobram o esclarecimento das perguntas: quem mandou matar Marielle e por quê? O combate à corrupção não pode ser usado como pretexto para atacar adversários políticos, como aconteceu no caso do ex-presidente Lula. A opinião é do juiz espanhol Baltasar Garzón, que ficou mundialmente conhecido há 20 anos, quando mandou prender o ditador chileno Augusto Pinochet. Garzón é o convidado de Juca Kfouri hoje no Entrevistas, que vai ao ar esta noite. El problema de la lucha contra la corrupción, yo creo que todos estamos de acuerdo, claro, en que hay que abordarlo. Claro. La lucha contra la corrupción es esencial, es tan antigua como la humanidad. De una u otra forma venimos dándole vueltas a todas las mismas historias siempre. Si uno se va al Imperio Romano, pues veíamos que la corrupción era casi la moneda de cambio, en la Edad Media, tal, y ahora mismo el problema es que ahora, cuando tenemos claramente una institucionalidad democrática cada vez más vertebrada, cuando se producen casos de corrupción se hacen más llamativos, a la vez por esa globalización de la comunicación y demás. Pero eso no nos debe de hacer perder la perspectiva de que, al fin y al cabo, lo que se tiene que investigar son hechos criminales. No anteponer a las personas, ni elegir a las personas como posibles responsables de un hecho criminal. Es fundamental la investigación del hecho y no de la persona. Es el derecho penal del hecho, que es el gran avance de la humanidad sobre el derecho penal de autor, que es el gran fracaso de la humanidad en historias felizmente pasadas, pero que esperemos que no se vuelvan a reproducir, aunque vivimos tiempos en los que de nuevo la extrema derecha, el neofascismo, vuelva a estar presente. Por tanto, a la hora de investigar la corrupción no se pueden elegir objetivos, hay que investigar los hechos. No se puede utilizar el mecanismo de investigación de la corrupción o de otros tipos de hechos delictivos, pero sobre todo de la corrupción, como arma política contra alguien o contra un líder concreto, como humildemente creo que se ha hecho respecto del presidente Lula. Não perca, o Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 da noite, aqui na TVT e nas redes sociais. A farra dos agrotóxicos no Brasil parece não ter fim. Hoje, o governo de Jair Bolsonaro liberou mais 57 novos venenos para venda no país. Agora, o total de agrotóxicos aprovados por Bolsonaro chega a 382. É o mais alto nível de registros da série histórica iniciada em 2005. Segundo o governo, medidas foram adotadas nos últimos anos para que a fila de registros desses produtos ande mais rápido no Brasil. Mas o país que já é líder mundial no consumo de agrotóxicos está se tornando também o paraíso para fabricantes, importadores e exportadores. Além de ser perigosos para os insetos e o meio ambiente, os agrotóxicos também colocam a vida das pessoas em risco. Isso porque resíduos de venenos chegam à cozinha, nos alimentos e na água. E o consumo desses produtos pode causar câncer, danos ao fígado, doenças nos rins e até mesmo problemas neurológicos. Frutas, legumes, verduras, cereais, produtos de qualidade e o que é melhor, pertinho de casa. Esse sonho virou realidade para os moradores do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, graças ao Armazém Organicamente, uma iniciativa que tem como objetivo levar alimentos saudáveis para regiões periféricas da cidade. A reportagem é de Daiane Ponte. As grandes cidades oferecem acesso a uma infinidade de supermercados, sacolões, comércios. A sensação é que podemos encontrar tudo, mas na verdade não é bem assim.
os produtos orgânicos, por exemplo, não são oferecidos para todos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa que tem que andar mais de 400 metros para encontrar um alimento in natura é considerado um deserto alimentar, né? É o que não acontece nas regiões nobres de São Paulo e é o que acontece nas periferias, né? Nas periferias, a oferta de alimentos saudáveis é bem reduzida. Pensando nisso, um coletivo criou o Armazém Organicamente, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O local oferece produtos livres de agrotóxicos para a população do bairro. A gente começou a articular parceiros, né, produtores de alimento orgânico e começar a articular uma rede e começar a feirinha, né? A gente tem hoje o Instituto Terra Viva, né, que é um grande parceiro nosso. Eles estão com agricultura familiar do interior de São Paulo, alimentos do Terra Livre, do Movimento Sem Terra, né, que é o arroz aqui do Sem Terra, que, a gente traz, vende tudo. É muito bom esse arroz. Estamos bastante felizes de estar com essa parceria, né, com o MST. Nas periferias das grandes cidades, é comum encontrarmos uma oferta muito maior de produtos ultraprocessados do que orgânicos. Eu acho que a gente é a cobaia desses produtos, né? Mas, enfim, não tem muita opção também se você não tem algo perto. E a gente não tem como plantar praticamente, né? Minha casa é muito pequena, enfim. Então ter algo perto é sempre vantagem. No local, também funciona um restaurante que oferece pratos veganos e outros feitos com verduras e legumes reaproveitados. A Thelma, que é moradora do Campo Limpo, aprovou a iniciativa. É muito importante, né? Principalmente agora com essa onda de liberação de agrotóxicos. Então a gente tem uma preocupação muito grande em consumir produtos orgânicos, né? O fato de a gente ter encontrado, né, esse local aqui que oferece o orgânico foi realmente um achado. Eu acho que a gente vem fazendo aí uma democratização do ato de comer bem, né? A gente acredita que o corpo da periferia não é um corpo que só serve à sociedade, é um corpo de direitos. Depois do intervalo, o ex-presidente Lula recebe título de cidadão honorário em cidade de Paris. A gente volta já. Pessoal, de volta com os comentários, eu começo lendo da Lúcia Souza Tomás. Educação é o único sistema que salva e engrandece uma nação. O Valmir Moraes. Não existe futuro em um país sem educação. Odair dos Reis. Este desgoverno está tirando do trabalhador direito à educação, saúde, moradia, emprego e entre outros direitos para dar tudo aos bancos, que são os únicos que estão se dando bem neste desgoverno antipovo. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Incentivalto. O nome já indica, incentivar o setor automotivo. O projeto do governo João Dória prevê a concessão de descontos de até 25% no ICMS, que é imposto por circulação de mercadorias e serviços para as montadoras de veículos interessadas em aderir ao programa. Até aí, tudo bem. Não fosse um detalhe, a contrapartida. Sim, porque quando você dá um desconto dessa proporção, as empresas devem retribuir. E foi de olho nesse detalhe que a liderança do PT, na Assembleia Legislativa de São Paulo, entrou com uma emenda aglutinativa que garantiu que as empresas deverão apresentar planos de investimento superiores a R$1 bilhão e gerar pelo menos 400 novos postos de trabalho. A reportagem é de André Gianocari. Segundo Dória, o Incentivalto, pacote de incentivos para montadoras de veículos em São Paulo, tem o objetivo de gerar emprego e renda.
mas faltava o projeto Garantias aos Trabalhadores, aponta Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Barba apresentou uma emenda que garante ainda condições para a produção e não apenas a montagem de veículos nas fábricas. Nós apresentamos uma emenda aglutinativa onde a gente inclui dentro desse projeto uma questão extremamente importante. Primeira coisa, a manutenção e ampliação do nível de emprego das empresas beneficiárias, né, do incentival. Nós conseguimos incluir ainda no projeto uma questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Esse é um ponto extremamente importante, por quê? Porque ele trata da gente começar a desenvolver tecnologia própria aqui no Brasil, e uma hora o Brasil vai ter que fazer isso. Na opinião do diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Damasceno, a emenda aglutinativa ampliou o projeto de lei. Era um programa que trazia nenhuma contrapartida. E esse foi o trabalho que o deputado Barba fez, junto com outros parlamentares, e que teve o apoio do nosso sindicato, inclusive propondo emendas ao projeto, porque justamente a gente busca que as empresas recebam os benefícios, mas que tenham contrapartidas, seja na geração de emprego, seja na manutenção do nível de emprego, mas também na criação de inteligência, pesquisa e desenvolvimento aqui no estado de São Paulo. Então ele é um projeto importante, mas ele se torna ainda mais importante quando você tem as contrapartidas que de fato retêm inteligência e garantem empregos aqui no estado. E nós voltamos a falar de educação. Milhares de estudantes e educadores participaram hoje em todo o Brasil de atos em defesa da educação e pela soberania nacional em pelo menos 20 estados. Em Betim, Minas Gerais, foi montada uma estrutura para abrigar os manifestantes. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os jovens se concentraram na tenda enfeitada com balões. O ato se espalhou pelas ruas de Fortaleza, a capital cearense. Em Porto Alegre, apesar da chuva, estudantes, professores e técnicos se concentraram para o ato da educação. E em Salvador, o protesto teve muita batucada. A Argentina já teve um dos melhores padrões de vida da América Latina e apresentou bons índices sociais nos governos de Néstor e Cristina Kirchner. Porém, desde que elegeu Maurício Macri, há 4 anos, vem enfrentando uma grave crise com o aumento da pobreza. O comentarista João Caires analisa o processo do empobrecimento argentino. Tinha uma política nacionalista voltada para os argentinos, mas a partir dos anos 90 entrou na onda neoliberal, quando aprovaram aquele tal de plano cavalo, dolarizar a economia, colocando $1 igual ao peso, e os argentinos foram perdendo, até que quando no início dos anos 2000 o país praticamente faliu e só retomou o crescimento quando os Kirchners assumiram o poder. Foram eleitos Kirchner, depois sua esposa Cristina Kirchner, e há 4 anos os argentinos optaram em mudar o regime de governo. Optaram por uma linha liberal. Macri prometeu zerar a pobreza na Argentina, mas o que aconteceu foi justamente ao contrário. E olha que interessante, a Argentina não sofre nenhum tipo de sanção econômica, como acontece com a nossa vizinha de cima, a Venezuela, que tantas pessoas atacam sem realmente conhecer profundamente o problema da Venezuela. Até entendo, o problema da Venezuela tem que ser resolvido com os venezuelanos, eles que têm que eleger ou tirar o presidente que eles queiram. Mas sabemos que a Venezuela vive basicamente do petróleo. Com a queda no preço do petróleo e as sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos proibindo vários países de comerciar com a Venezuela, de comprar seus produtos ou de vender produtos para eles, eles estão numa situação também caótica. Mas a Argentina não tem desculpa alguma, ela não tem nenhum tipo de sanção econômica. Ela tem um governo que se diz neoliberal, que ia fazer grandes reformas, que ia tirar o povo da miséria, mas o que vimos é que Macri não cumpriu a sua promessa. Infelizmente, a Argentina está na situação cada vez pior. Não à toa, as eleições primárias que fizeram agora, Macri perdeu. O candidato da oposição, apoiado por Cristina Kirchner, sua vice, ganhou
praticamente em todas as províncias, né? Só perdendo em uma província na Argentina. Então esse é o modelo que temos e as eleições aqui na América Latina pode dar uma mudança total. Bolsonaro e Paulo Guedes continuam com o mesmo discurso dessa fórmula mágica, tirando direitos da classe trabalhadora, como vimos agora, não só da classe trabalhadora, mas dos pobres em geral, como vimos agora com a questão da reforma da Previdência. Paulo Guedes quer recuperar cada bilhão que ele disse que perdeu com os pobres. Olhe esse comentário do nosso ministro da Economia. Sendo assim, temos um modelo aqui ao lado que foi falido. A Argentina, infelizmente, está falida. Só falta decretar falência. Macri não conseguiu resolver os problemas da Argentina, muito pelo contrário, aprofundou, e as ideias são as mesmas de Paulo Guedes e Bolsonaro. Lembrando também que os Estados Unidos, sobre as mãos de Trump, tem 50 milhões de norte-americanos na miséria. Então esse modelo excludente, que centraliza, que faz uma concentração de renda terrível, não melhora a situação do país, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos de Trump, o americano médio tem que ter 3 empregos para poder sustentar. E aqui no Brasil, estamos vendo as mesmas coisas acontecerem. Pessoas trabalhando de Uber, trabalhando de bicicleta com os aplicativos de entrega de comida, entre outras coisas. Então, esse caminho que eles nos apontam não é o caminho correto. A população tem que estar atenta e ver as coisas que devem ser mudadas. Observar o histórico de cada país, dessas políticas chamadas neoliberais, o que elas têm feito ao redor do mundo. O que percebemos, o resultado é esse, e eles se repetem. Aconteceu nos anos 90, tanto no Brasil como na Argentina, e agora estamos vendo essa história se repetir. No próximo domingo, dia 6 de outubro, acontece em todo o país a eleição unificada para eleger os conselheiros tutelares que vão trabalhar pelos próximos 4 anos em prol dos direitos de crianças e adolescentes. E para falar sobre os trabalhos desenvolvidos pelos conselheiros tutelares e a importância desta eleição, eu converso com o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Carlos Alberto de Souza Júnior. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Não, né? Boa noite. Já passamos a fase da tarde. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado a todos pelo convite, né, da TVT e também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Um prazer em te receber aqui, Carlos. Prazer é meu. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos entender como que funciona um conselho tutelar primeiro, Carlos. Então, o papel do conselho tutelar, ele está para zelar, né, pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam de fato efetivados, sejam respeitados, vai atuar ali, o Estatuto traz no artigo 136, todas as atribuições do conselheiro, que ele vai atender denúncias, requisitar programas e serviços, vai também fiscalizar as entidades de atendimento, acompanhar e debater sobre o orçamento municipal relacionado à criança e adolescente. Então o conselho tem toda essa atribuição ali, né? Atender, orientar, dar indicações sobre as questões de direitos violados ou também de outras Por exemplo, eu vejo um problema que ocorre com uma criança, um determinado adolescente, eu entro em contato com o conselho. Você pode solicitar o conselho e o conselho vai fazer uma avaliação daquele caso, se é um caso mesmo de conselho, vai orientar, vai dar a devida informação, vai requisitar o serviço, aquela política pública que seja necessária para o atendimento para aquela criança, para aquele adolescente, também, no caso, a sua família também que acaba sendo envolvida. E aí, nesse caso, como que funciona o papel do conselheiro tutelar, por exemplo, na ida a uma casa, enfim, verificar uma denúncia, desde o momento que eles recebem essa denúncia? Sim, então, o conselho é um órgão colegiado, né? Então, ele é composto por 5 conselheiros tutelares, então toda decisão que ele toma é colegiada. Então, qualquer situação que chega ao conselho, seja uma denúncia de uma escola, uma denúncia pelo Disque 100, o conselho vai fazer essa avaliação nesse caso, se necessário fazer uma visita à família, solicitar também que a família possa ver um conselho para prestar os devidos esclarecimentos, e em algumas situações o conselho vai acionar outros órgãos do poder público para poder também atuar junto nessa defesa desse direito. E a questão da eleição, Carlos, de um tempo para cá, a eleição para o Conselho Tutelar, ela ampliou aí várias disputas, sim, né? O que se deve, na sua opinião, esse fenômeno? Tem vários quesitos. Primeiro que a gente teve uma ampliação da questão do que é o conselho. As pessoas começaram a descobrir que existe um conselho. No segundo momento também, alguns grupos políticos e religiosos acham que deveriam tomar conta do espaço de conselho tutelar para defender seus próprios interesses. Por ser um órgão
da comunidade, o cara acha que o vereador acha que pode investir naquele conselho para ter alguém que é um cabo eleitoral. A igreja acha que aquele é um espaço, é uma extensão do seu templo religioso, que são pessoas que cuidam da comunidade, né? Então acabam tendo esse contato direto, então querem usar o bel prazer. Além de que o conselho passou tem passado, né, pela questão dos direitos sociais, então o conselheiro tem remuneração. No Brasil a gente não tem ainda um piso nacional, mas os conselhos têm remuneração, que é uma dedicação exclusiva, né? Então ele não pode ter outro emprego. Ele trabalha direto com aquilo. E também a questão dos direitos sociais, então a busca pelo emprego, muita gente que não entende o que é o papel do conselho de zelar pelos direitos, está lá atrás de um emprego, então tem toda essa busca incessante ali desses grupos que querem tomar conta do espaço do conselho tutelar, porque é um espaço político, né, de decisão, de debate político, está pensando em direitos humanos, não deixa de ser. Como que funciona então essa eleição? São 4 anos, isso, né? De mandato. E como é que funciona na escolha, enfim, dos candidatos? Então, cada município, né, tem um processo, tem sua concepção ali, tem sua legislação que vai dar conta de como vai ser essa seleção. Tem uns que aplicam provas, outros que fazem até teste psicotécnico, fazem toda uma busca de informação, outros, como São Paulo, ainda detém alguns critérios um pouco até falhos, que a gente precisa melhorar esse processo de lei, estamos debatendo inclusive isso, pelo processo de escolha, que é a apresentação de documentação no primeiro momento, de questões judiciais, os atestados, e comprovação que essa pessoa tem trabalho com criança e adolescente. Então, uma entidade social que tem esse trabalho tem que provar também que essa pessoa está capacitada, vai dar uma indicação. Depois desse segundo momento, depois de analisar as candidaturas, deferidas e indeferidas, as pessoas estão aptas a fazer essa captação de votos aí, que é uma campanha. Qualquer pessoa acima dos 21 anos pode se candidatar, tendo essa experiência comprovada mínima com trabalho com criança e adolescente, tendo uma entidade que ateste essa questão. Aí cada município vai colocar uma peculiaridade. Em São Paulo a gente perde essa carta das entidades, que tem que ter registro no CMDCA, no Conselho Municipal da Criança, para que a entidade possa dizer que essa pessoa está capacitada a participar, ou um movimento social que consiga provar. Aí o eleitor, elas fazem campanha normal, o eleitor no dia do processo de escolha vai poder votar em até 5 candidatos, ele vai até o colégio eleitoral. Qualquer um também pode ser eleitor. Qualquer pessoa pode votar a partir de 16 anos tendo o título de eleitor. Então vai ter só uma reorganização que a gente chama de depara, né? Que a gente condensa os pontos de votação, dá para abrir todas as escolas no processo. Então é condensado esses pontos de votação e partindo disso as pessoas podem votar normalmente. Podem escolher até 5, se você quiser votar branco, no também é o direito dela. Perfeito. Carlos, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. À disposição sempre. Obrigado. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Sol forte e tempo seco durante a sexta-feira em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 16. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta muito alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu aberto e calor, sem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 31 e mínima de 16 graus. Já em Mogi das Cruzes, predomínio de sol com aumento de nuvens à tarde, sem chuva, máxima de 29 graus e mínima de 14. Em Brasília, temperatura elevada e de sol durante todo o dia, sem previsão de pancadas de chuva, máxima de 32 e mínima de 19 graus. A Verdade Vencerá, construído a partir de uma entrevista do ex-presidente Lula, é um dos 10 livros indicados para a principal premiação da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti. O livro traz uma longa entrevista de mais de 100 páginas à editora da Boitempo, Ivana Jenkins, e aos jornalistas Gilberto Maringoni, Maria Inês Nassif e Juca Kfouri. Além da conversa, A Verdade Vencerá tem textos de Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Felipe Miguel, Eric Nepomuceno, Rafael Valim e Camilo Vanucci. A Prefeitura de Paris concedeu hoje o título de cidadão honorário ao ex-presidente Lula, um reconhecimento por seu trabalho para reduzir as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Em comunicado, a Prefeitura de Paris informou que levou em consideração para fazer a homenagem as ações de Lula em apoio dos desfavorecidos e o fato de o ex-presidente ter ajudado a tirar da extrema pobreza 30 milhões de brasileiros entre 2003 e 2011. Ainda conforme o comunicado, Lula se destacou pela política voluntariosa de luta contra as discriminações raciais, particularmente presentes no Brasil. A concessão do título a Lula foi aprovada pelo Conselho de Paris, uma espécie de Câmara de Vereadores da capital francesa. Entre as 17 pessoas que já receberam a honraria estão o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o cacique Raoni.
Petroleiros em visita nesta tarde ao ex-presidente Lula. Em Curitiba, o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, e o coordenador da FUP, José Maria Rangel, comemoraram a escolha dele como cidadão de Paris. Falaram ainda sobre a importância do movimento Lula Livre. Nós demos hoje a notícia para o presidente Lula de uma homenagem muito importante. Nessa quinta-feira, o presidente Lula foi homenageado com o título de cidadão honorário de Paris, que é um título muito importante, porque só 17 personalidades no mundo receberam esse título, né? Mais um agora com o presidente. Porque foram os prêmios Nobel da Paz que receberam essa homenagem e perseguidos políticos como Nelson Mandela. Colocou pra gente a importância que é, nesse momento, a gente sair desse discurso que muitas das vezes é vazio para alguns de nós, de Lula livre. Nós temos que afirmar todos os dias por que Lula está preso e por que nós queremos o Lula livre. Lula, como o próprio prêmio que ele ganhou lá da cidade de Paris, ele é um preso político. A cada dia que passa, mais e mais entidades reconhecem o nosso presidente como um preso político. E ele está preso somente porque ele ousou a fazer com que o povo brasileiro andasse de cabeça erguida. A partir de hoje e nas demais quintas-feiras deste mês, a TVT vai exibir shows produzidos pela TVE Bahia com a obra de grandes compositores brasileiros. Hoje, a atração é o espetáculo Dorival Negro Caymmi, com a participação de Jussara Silveira e Virgínia Rodrigues, entre outros convidados. É daqui a pouco, às 9 horas, aqui na TVT e nas redes sociais. E uma última notícia, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, será liberado da prisão por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A soltura é o resultado do julgamento de ontem, no qual a Suprema Corte concedeu a Ferreira um habeas corpus e decidiu que réus delatados devem falar na fase das alegações finais, depois dos réus delatores. Pela decisão de Fachin, caberá à primeira instância da Justiça Federal em Curitiba estabelecer medidas cautelares em troca da prisão preventiva, como o uso de tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte ao juízo. A abrangência da decisão ainda não foi definida pelo STF. E para assistir às reportagens do Seu Jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O Seu Jornal termina aqui. Até o próximo, e a luta por direitos humanos e democracia continua. Voltamos de comentários e eu leio do Edivaldo Monteiro. Vamos dialogar com a sociedade. O povo precisa ser mais informado sobre o que está acontecendo no país com esse governo nefasto. A Maria de Fátima Leal, o Brasil está a caminho de se igualar à Argentina. Bom, agradeço a todos mais uma vez pela participação, pelos comentários, pela companhia. E amanhã, sexta-feira, pontualmente às 7 da noite, nós temos aquele encontro com informações e muitas notícias aqui no Seu Jornal, às 7 da noite. Beijo grande, até lá!